Eu estou falando aqui com vocês nesta quarta-feira, dia 27 de março. São 14 horas e 20 minutos. Eu acho importante colocar a data e o horário, porque nestas últimas horas, nos últimos dias, os acontecimentos na área política, principalmente, estão se precipitando de uma maneira assim muito veloz. E o cenário muda. É um cenário muito volátil. Na economia, no mercado financeiro, o quadro é de muita volatilidade, mas na área política também. Há um embate evidente, não tem por que negar, entre os mais legítimos representantes da velha política e o governo Bolsonaro. É um embate, eu diria assim, quase que de vida ou morte. Ontem, terça-feira, dia 26 de março, a Câmara dos Deputados ousou emplacar dois enormes desafios contra o governo Bolsonaro. Vocês podem até não ter se dado conta disso, mas eu chamo a atenção para esse fato. Foi um dia assim emblemático, essa terça-feira, dia 26 de março, pode entrar para a história contemporânea aí desses embates entre a velha política e a nova política. E não é a velha política porque são velhos políticos, ou não é a nova política porque são novos políticos. É um modo de conduzir a política, né? Até agora, eu já falei aqui para vocês várias vezes, o que estava em vigor no Brasil, nas relações entre o governo e o parlamento, eram aquelas relações nascidas da Constituição de 88, aquele híbrido de parlamentarismo presidencialino, que era a formação de governos de coalizão. E esse é um emblema fundamental do governo Bolsonaro, que mostra a cara da nova política, porque acabou o governo de coalizão. E é o que está na origem desse embate, deste momento, entre boa parte do Congresso, Câmara e Senado e o governo Bolsonaro. Quando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, alerta para a falta de articulação política, ele está dizendo simplesmente o seguinte: está faltando aí que o governo Bolsonaro ceda cargos no primeiro, segundo, terceiro escalão, como sempre aconteceu desde 1988, ceda benefícios, ceda verbas, então, abra as pernas para deputados e senadores, para os partidos políticos. Vocês já viram que o governo Bolsonaro não fez, ele formou um ministério com base na meritocracia. E, olha a meritocracia, o que quer dizer isso aí? Escolheu por mérito das pessoas, né? Ou vocês acham que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem que tipo de base parlamentar de apoio? Ou o Sérgio Moro? Ou os generais? General Heleno? É o que está por trás de tudo isso. Bom, mas as duas atitudes que me parecem emblemáticas de desafio por parte da velha política desta terça-feira foram o quê? Primeiro foi aquela nota vergonhosa do pessoal do Centrão, ali incluído deputados do MDB, do PP, do PD, enfim, desses velhos partidos todos aí. Olha, o Aguinaldo Ribeiro, líder da maioria, o homem que foi ministro da Dilma, que serviu aos governos lula-petista, embora seja do Partido Progressista, ele é um intérprete dessa gente toda aí. Está representando mais de 200 parlamentares. Olha, se a gente levar a sério todas essas frentes, maiorias e minorias que se apresentam diariamente na Câmara dos Deputados e no Senado, nós não teríamos 550 deputados, mas teríamos já 3, 4 mil deputados. Né? Enfim, eu estou me referindo exatamente àquele manifesto lido pelo Aguinaldo Ribeiro ontem, colocando travas na PEC da reforma da Previdência. Não tem nada que prejudicar os mais pobres. Imagine eles preocupados com a população mais pobre. Estão preocupados com a população, nunca estiveram, sempre estiveram preocupados com o seu próprio bolso. E agora colocam travas, na verdade, colocando travas. Eles usam o povo brasileiro, os mais pobres, para botar trava na própria reforma da Previdência, para chantagear o governo, para que o governo abra as pernas e dê cargos e dê verbas para eles. Foi esse o desafio que foi lançado ontem, né? Eles não estão preocupados com
o ajuste fiscal, com o que vai acontecer com a economia. Nem que a gente tenha que, nem que a vaca tussa, diria a presidente Dilma, né, que aliás esteve ontem na Assembleia aqui em Porto Alegre. Então, primeiro isso aí. E em segundo, foi aquela aprovação da PEC que engessa o orçamento da República. Até agora sempre se falou em desengessar o orçamento da República, em desvincular, em desvinculação orçamentária. Mas não, ontem, no apagar das luzes, ontem, de sopetão, o Rodrigo Maia colocou em votação essa proposta que engessa, né, torna o orçamento impositivo. Ou seja, o que o Congresso aprovar em termos de orçamento terá que ser executado, queira ou não queira, pelo governo. Está engessado, né? O ministro da Economia vinha falando até agora em desengessar, em desvincular, em acabar com essas vinculações. Tem que aplicar tanto em saúde, tanto em educação, tanto em infraestrutura, tanto nisso, tanto naquilo, que não sobrava praticamente margem de manobra para fazer, por exemplo, um ajuste fiscal de espécie nenhuma. O Rodrigo Maia tirou uma nota hoje dizendo que não é bem assim, e só vai entrar em 2022. Bom, ainda vai para o Senado, né? Mas registre esses dois pontos desta terça-feira, porque eles são muito importantes e muito emblemáticos dessa queda de força. O Bolsonaro, eu estou falando aqui no início da tarde dessa quarta-feira, já disse hoje que às 19h30 vai conceder uma entrevista para o Jornal da Band. Espero que vocês liguem no Jornal da Band, né? Vão lá, vão ouvir o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele está precisando do apoio principalmente daqueles eleitores que o apoiaram. Ele está trabalhando até agora de acordo com as consignas que foram colocadas nas ruas desde 2015, nas jornadas, aquelas históricas, pelo conjunto da população brasileira, pela maioria da população brasileira. Ele está fazendo isso aí, mas precisa receber esse apoio, porque, pelo jeito, o seu próprio partido, o PSL, parece que não está atento, porque nessa votação de ontem de noite, do orçamento, desse orçamento impositivo, a maior parte do próprio PSL votou a favor. Não viu que era um pega-ratão ali contra o governo, um desafio ao governo, né? Então é preciso que as pessoas se deem conta de que precisam participar, como vinham participando da política, de modo muito mais eficiente do que aqueles que nós estamos participando agora. O Bolsonaro, hoje de noite, ele deve dizer o que ele já disse aqui durante o dia hoje para os jornalistas: eu não quero ir para a cadeia jogar dominó com o Temer e com o Lula por força de ceder as articulações políticas de que eles estão falando, né? O que o pessoal quer do Bolsonaro? Vai com um saco de dinheiro nas costas fazer, porque é isso que, quando eles falam em articulação política, é a isso que eles estão se referindo. Bom, só para encerrar para vocês, eu quero dizer o seguinte: a minha constatação aqui, quem está por trás desse jogo aí, o nome assim, sobrenome é Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Ele está liderando isso aí, né? Esses dois acontecimentos de ontem nasceram da cabeça e das mãos do Rodrigo Maia. Claro que está sendo manipulado por quem aí? Está sendo manipulado pela velha política. E por boa parte, inclusive, de empresários patrimonialistas que se acostumaram desde 1500 a meter a mão para valer nas tetas do governo. Ou seja, tomar o nosso dinheiro, o dinheiro dos contribuintes. Ele tá representando toda essa gente aí, nesse momento aí, né? E quando eu falo nesse tipo de empresários, eu quero me referir também, sobretudo, por exemplo, à Fiesp, né? Não é por acaso que essa semana a Fiesp recebeu o general Mourão e interrompeu com palmas durante 29 minutos da fala do general Mourão, o vice-presidente, interrompeu 6 vezes. Alguém pode dizer: não, você está querendo dizer que o general Mourão está conspirando contra o presidente Bolsonaro? Não, não quero dizer isso e não está fazendo isso. Mas eu quero dizer que essa gente gostaria que ele fizesse. Eles estão escolhendo o general Mourão para tentar dividir o governo, né? Gostariam muito, inclusive, de derrubar o presidente Bolsonaro e colocar no lugar dele o general Mourão. Talvez até para descartar depois. Mas esse é um jogo que me parece muito claro, né? Muito claro nesse momento. E eu acho que já chegou e passou até da hora do general Mourão dar um chega para lá e mostrar para essa gente o seguinte:
que aquilo que ele disse durante a campanha eleitoral, que ele seria a espada e o escudo do presidente Bolsonaro, que isso realmente se reflita na sua atividade e nas suas palavras do dia a dia. Bom, nessa quarta-feira aí, o mercado financeiro está ouriçado, em função de todos esses acontecimentos aí. Nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, a Bolsa está despencando aí 2,42%, e o dólar está subindo 2,09%. Quando a Bolsa cai, o dólar sobe, é porque algum tipo de crise estão vendo aí pela frente aí. E essa crise não tem nada a ver com o cenário econômico, porque os fundamentos da economia estão postos e pode inclusive melhorar uma barbaridade se for aprovada essa reforma previdenciária e se o governo conseguir êxito no que ele vem fazendo para restabelecer os princípios da autoridade e da moralidade nesse país. Mas parece que o próprio mercado não está conseguindo entender isso aí. Pelo jeito está querendo ver o circo pegar fogo aí. Mas vão conseguir isso aí? Não passarão, hein? Não passarão.